A paz esteja com todos. Meu nome é Miguel e sou discípulo do Senhor Emanuel. Justiça nossa. Tema: o Tribunal de Cristo. Esta é a quarta parte e a última desta série. Peço aos irmãos e às irmãs e a todos que estão buscando a redenção através do Messias que prestem muita atenção neste estudo, porque com certeza vocês vão precisar das informações aqui apresentadas, pois com certeza o juízo virá, e todos nós iremos comparecer perante o Rei da Glória. Bem-aventurados são aqueles que creem e obedecem os seus ensinamentos, pois eles serão recompensados com a vida eterna. E os que ouvem e não acreditam e nem obedecem serão punidos com a perdição eterna. Estas são as palavras do Filho do Homem e dos santos discípulos. Estejam todos bem atentos, porque agora vamos ouvir as próprias palavras do Filho do Homem. Marcos 8 verso 38. Porquanto, qualquer que, entre esta geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Esta é a primeira advertência. Notem que ele diz que quem se envergonhar dele e de suas palavras, aqui neste mundo adúltero e perverso, ele fará o mesmo com os tais diante do seu Pai e dos santos anjos. Isso é muito sério e merece uma boa reflexão, porque no dia do juízo ninguém pode alegar inocência. Para provar isto que digo, vamos ler no Evangelho, João 15 verso 22. Se eu não tivesse vindo, feito e falado ao mundo, eles não seriam culpados. Mas, agora, eles não têm qualquer desculpa pelos pecados que cometeram. Aquele que me odeia, da mesma forma odeia o meu Pai. Observação: o texto que vai ser lido agora fala justamente de um grupo de pessoas religiosas que ouviram a palavra do Messias e se envergonharam. Vejamos o que o Messias disse para eles. Mateus 15 verso 12. Então, aproximando-se dele os discípulos, avisaram: Sabes que os fariseus se ofenderam quando ouviram essas tuas palavras? Mas ele respondeu: Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os. Eles são guias cegos guiando cegos. Se um cego conduzir outro cego, ambos cairão no buraco. Mais um exemplo que mostra como o Messias trata aqueles que rejeitam os seus ensinamentos. João 9 verso 39. Então revelou Jesus: Eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele, ao ouvirem essas palavras, perguntaram a Jesus: Porventura, nós também somos cegos? Afirmou-lhes Jesus: Se vós fosseis cegos, não seriam culpados, mas uma vez que alegais, nós vemos, permanece o vosso pecado. Para quem não sabe, quando encontramos no Evangelho a palavra fariseu ou doutor da lei, se refere aos pastores, aos teólogos, pois eles eram os guias espirituais daquele tempo, assim como os pastores são atualmente. Lembrando que naquele tempo havia duas religiões que divergiam fortemente dos ensinamentos do Messias, a saber, os fariseus, e a segunda eram os saduceus. Os fariseus eram os que criam em Deus,
na lei, nos anjos e na ressurreição. E os saduceus criam apenas em Deus e na lei. Creio que estas explicações são suficientes para provar que os pastores de hoje são a substituição deles. Voltando ao primeiro texto, lembre-se que ele disse que quem se envergonhar dele aqui, neste mundo, adúltero e perverso, ele, o Messias, fará o mesmo com os tais diante de seu Pai que está no céu. É bom que todos ouçam suas palavras atentamente. Amém. E guardem nos seus corações. E pratiquem. Pois ele mesmo disse que suas palavras são espírito e vida. Esta é a única maneira de escapar da ira vindoura. Pois sabemos que todos nós vamos comparecer diante do tribunal. E os obedientes aos ensinamentos do Messias serão justificados. E os desprezadores serão reprovados. Mediante todos os textos lidos, eu faço uma pergunta aos irmãos. Vocês já sabem ao que ele se refere quando diz: quem se envergonha da minha palavra? Acreditem se quiser. Eu afirmo sem medo de errar que ele está se referindo aos seus ensinamentos. E todos os seus ensinamentos estão no Evangelho. E são eles: os 10 mandamentos, o jugo, a sã doutrina, o discipulado e a unidade na fé que se encontra no seguinte texto. João 17 verso 20. Não oro somente por estes discípulos, mas igualmente por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E lamentavelmente, nenhuma denominação cristã leva o Evangelho a sério. Pelo contrário, abandona a prática do Evangelho e cria suas próprias leis. E vão ao cartório e registram. E obrigam seus fiéis a praticarem. E assim desvia o curso da justiça para não chegar ao coração das pessoas. E é isso mesmo que faziam os fariseus. Veja Marcos 7 verso 7. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Porque, deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens. Bem invalidais o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição. Segunda prova. Mateus 23 verso 14. Ai de vós, doutores da lei e fariseus, hipócritas! Porque devorais as casas das viúvas, e para disfarçar, encenais longas orações. E, por isso, recebereis castigo ainda mais severo. Ai de vós, doutores da lei e fariseus, hipócritas! Porque viajais por mares e terras para fazer de alguém um prosélito. No entanto, uma vez convertido, o tornais 2 vezes mais filho do inferno do que vós. Mediante tudo o que foi dito, alguém pode perguntar: o que eu faço para se livrar deste mal? O próprio Messias responde em Apocalipse 18 verso 4. E ouvi outra voz do céu, que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas. Porque já os seus pecados se acumularam até ao céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Tornai-lhe a dar como ela vos tem dado, e retribuí-lhe em dobro conforme as suas obras. No cálice em que vos deu de beber, dai-lhe a ela em dobro. Mediante todo este perigo, com certeza virão muitas perguntas. E para terminar, você pode perguntar:
Eu vou para onde se eu sair da igreja? Vá para o caminho que é o Messias. Que ele cuida de você com perfeição. E faz de você templo e morada do Espírito Santo. Se você crer, verá a glória de Deus. Estas são as palavras do Messias, o Emanuel. Até agora aprendemos muitas coisas boas, que são as instruções vindas da parte do Criador através do seu Filho. E estas instruções que nos preparam para nos apresentar diante do tribunal E ouvir o Messias nos dizendo. Mateus 25 verso 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porém aquele que se apresentar instruído com as instruções religiosas, ouvirá. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Mateus 25 verso 41. E para terminar, recomendo este texto a todos. João 12 verso 48. Aquele que me rejeita e não acolhe as minhas palavras tem quem o julgue. A palavra que proclamei, essa o julgará no último dia. Pois eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai, que me enviou, esse me deu ordem sobre o que eu deveria dizer e o que proclamar. Eu sei que o seu mandamento é a vida eterna. Sendo assim, tudo o que eu falo, como o Pai me mandou dizer, assim falo. Lembre-se que o professor é o Senhor Emanuel, justiça nossa, aprenda com ele e jamais será enganado. A paz esteja com todos. Amém.